Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou Edneia Sinatra e no vídeo de hoje eu vou fazer com vocês este suplá. Ele ficou com 38 centímetros de diâmetro. Trabalhei aqui no Barroco Max Color, fio 6. Esse azul é a cor 2194. Aqui eu usei o fio Encanto. Esse azul, cor 2550. E esse barroco aqui é o Multicolor, cor 9894. Usei agulha 3,5. Aqui, esse detalhezinho aqui, eu tenho a parceria com a JP7 Etiquetas, que tem vários modelinhos. Fica bem legal aqui na peça, dá um diferencial. Então, eu vou deixar o link do Instagram aqui na descrição do vídeo, para que vocês possam estar conhecendo lá os vários modelinhos, para você também fazer o seu pedido. Antes de começar a videoaula, eu quero pedir para vocês, para quem não é inscrito, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho. Assim que eu postar as videoaulas, vocês vão receber a notificação e assim você logo poderá ver o vídeo aí assim que eu postar aqui no canal. Desde já eu agradeço a todos que são inscritos, aos que não são também, por acompanhar o meu trabalho. Que Deus abençoe a vida de vocês. Na videoaula, eu vou fazer com o fio amarelo, Barroco Max Color amarelo, cor 1289. Então, aqui eu usei mais ou menos, você vai precisar aí também, 150 gramas, eu usei aqui no azul. E aqui esse multicolor, se você vai fazer esse detalhe, vai pouco fio, então você pode aproveitar sobrinhas de fio aí também. E aqui o fio Encanto. Então, o principal aqui, que é a base do meu suplá, vamos usar em média 150 gramas. Esse detalhe aqui que eu trabalhei com esse azul, eu vou usar o fio dourado, 7577, fio Encanto 100% viscose. Vou trabalhar também com agulha 3,5. E o Barroco Multicolor, vou usar o amarelo, cor 9368. Fio número 6. Vamos precisar, então, da agulha, tesoura para os arremates e uma agulha de tapeçaria para a gente fazer os acabamentos. Então, para a gente fazer depois os arremates ali no final, a gente precisa de uma agulha de tapeçaria. Se você não tem, você pode usar a própria agulha de crochê para fazer, que também dá certo. Aqui na videoaula eu vou mostrar para vocês, caso vocês queiram fazer e ficar esse relevo, ou você pode fazer com ponto alto normal, pegando nas duas alcinhas do ponto. Então, você pode trabalhar dessas duas maneiras. Aqui também eu fiz uma carreira em ponto baixo, para poder fazer esse detalhe aqui, ficar pertinho, esse detalhezinho aqui, ó. Então, aqui entre essa carreira e esta aqui, eu tenho uma toda em ponto baixo, para depois fazer esse acabamento. Com o fio 6 e agulha 3,5, vou iniciar aqui fazendo o anel mágico. Busco meu fio e faço um pontinho para prender aqui o anel mágico. Subo 2 correntinhas, contando com esse pontinho, eu fico com 3 para ser o meu primeiro ponto alto. Aqui dentro, eu vou trabalhar 12 pontos altos, contando com as correntinhas iniciais. Então, aqui eu já tenho 2 pontos. Dou a laçada, venho no anel mágico, faço ponto alto. Dou a laçada, venho aqui dentro do anel mágico, faço ponto alto. Então, eu trabalho desta forma, até completar os 12 pontos altos. Fiz aqui meus 12 pontos altos. Aqui o anel mágico, eu puxo esse fiozinho até fechar bem aqui o início do meu suplá. Aqui eu vou fazer da seguinte forma. Então, fiz os 12 pontos, contando com essas correntinhas iniciais, fiz 12 pontos altos. Vou alongar esse fio. E aqui onde eu tenho as correntinhas, eu pulo e venho no ponto alto seguinte. Pego nas duas alcinhas, de trás para frente.
E esse fio eu levo para o lado avesso. E aqui eu vou arrumar esses pontinhos, ó. Esse fiozinho aqui eu vou ajustar, então eu vou puxar um pouco, só para fechar um pouquinho ali o ponto, para iniciar a próxima carreira. Então, aqui nós vamos fazer o seguinte: se você quiser que fique o relevo dessa forma aqui, ó, aparecendo essas alcinhas da correntinha, nós vamos pegar somente a alcinha de trás. Então, aqui onde eu tenho o ponto alto, que eu levei o fio lá para o lado avesso, nesse mesmo ponto, eu pego nesta alcinha e faço um ponto baixo. Depois faço uma correntinha e no mesmo espaço um ponto alto. Porque nesta carreira nós teremos 2 pontos altos no mesmo espaço. No próximo ponto, eu pego na alcinha de trás, faço 2 pontos altos no mesmo espaço. Dessa forma aqui, vai ficar esse pontinho aqui na frente. Então, eu dou a laçada, aqui, ó, do lado avesso, então, eu tenho esta alcinha e mais esta alcinha, eu pego as duas, desta forma, para ficar mais fechadinho. Se você não consegue pegar essas duas alcinhas, você pode pegar somente uma alcinha, só esta aqui, ó. Eu pego nas duas para ficar mais fechado, ó. Aqui, se eu pegar só uma alcinha, fica esse buraco. Então, a diferença fica assim, ó, se você pegar só numa alcinha, depois ele dá uma fechadinha ali, mas pegando nas duas, dessa forma aqui, fica mais fechadinho. Então, eu pego nas duas, esta alcinha e essa outra aqui, ó, do ponto. Então, é nessas duas aqui que eu pego. Toda vez que eu vou no ponto, eu pego nesta alcinha e nesta. E eu sigo assim até completar a carreira, fazendo 2 pontos altos para cada ponto de base da carreira anterior. Vou ficar com 24 pontos altos. Então, eu volto pra gente fazer junto para vocês verem onde que pega aqui na alcinha. Para terminar aqui a minha carreira, eu tenho que fazer mais 2 pontos altos. Então, quando eu chego aqui no finalzinho da carreira, eu tenho aqui, ó, essas duas alcinhas de quando eu finalizei a carreira anterior. Então, eu vou pegar somente uma dessas alcinhas, para ficar essa outra aqui da mesma forma que ficou nos outros pontos. Então, eu pego uma alcinha e aqui eu faço 2 pontos altos. Ficando assim, eu alongo o fio novamente, pulo esse primeiro ponto, venho no segundo, pego nas duas alcinhas, levo esse fio para o lado avesso. Então, ali onde eu terminei, aqui esse ponto, são essas duas alcinhas. E eu ajusto o fio dessa forma. Então, depois, quando eu finalizar a carreira, eu pego na alcinha de trás e fica essa aqui na frente para ficar esse relevo. Vamos iniciar a próxima carreira. Então, ficou assim. Nesse mesmo ponto, onde eu levei lá para o lado avesso, eu inicio a próxima carreira. Eu pego nessa alcinha de trás, faço um ponto baixo e uma correntinha, para ser o primeiro ponto alto. Faço mais um ponto alto aqui nesse mesmo espaço. Nesta carreira, nós vamos ter 2 pontos juntos e depois um ponto sozinho. No próximo ponto, 2 pontos juntos. No próximo, um ponto alto sozinho. E sigo dessa forma até eu completar a carreira. 2 pontos juntos.
e um ponto sozinho. Se você não quer que fique esse detalhe aqui, ó, na hora de pegar o ponto, você vai pegar nessas duas alcinhas. Então, vou fazer aqui um ponto para vocês verem como que é. Ao invés de eu pegar na alcinha de trás, eu pego aqui na da frente também. E faz os dois pontos juntos. No próximo ponto, pega nessas duas alcinhas e faz um ponto alto. Ele dá a diferença aqui que não vai aparecer essa alcinha aqui da frente do ponto. Então, você pode fazer dessas duas formas aí na sua peça. Chegando aqui no finalzinho da minha carreira, então, eu tenho aqui os dois pontos altos, iniciei também com 2 pontos. Então, eu preciso fazer um ponto alto para finalizar a carreira, entre um aumento e o outro. Nesse pontinho aqui, ó, que eu tenho essas duas alcinhas, eu pego somente nesta alcinha aqui de trás. Eu vou fazer um ponto alto aqui. Pego somente nesta alcinha e faço um ponto alto. Depois eu vou alongar o fio. Então, é importante aqui, ó, você não apertar muito esses pontos. Quando eu finalizo aqui, ó, que eu puxo esse fio para o lado avesso. Eu ajusto dessa forma aqui, ó, para não ficar muito apertado depois, pra gente fazer o ponto final da carreira. Fica desta forma. Vamos para a próxima carreira. Então, se você está pegando nas duas alcinhas, para não ficar sem relevo, você pega aqui nas duas alcinhas para começar a carreira. Estou pegando somente na alcinha de trás, então eu começo fazendo aqui o ponto baixo e uma correntinha, para ser o meu primeiro ponto alto. Agora, o nosso aumento é nesse ponto sozinho da carreira anterior. Faço 2 pontos altos juntos, aqui nesse próximo ponto. E depois eu faço 2 pontos altos sozinhos. Então, venho no ponto, faço um ponto alto. Vou no próximo, faço um ponto alto. Cheguei nesse ponto alto aqui do meio, que é o ponto sozinho da carreira anterior, eu faço 2 pontos juntos. Eu trabalho dessa forma os aumentos para não ficar a marca do aumento na carreira, mas se você quiser, você pode fazer aumento sobre aumento. Então, aqui onde eu tenho esses 2 pontos altos juntos da carreira anterior, eu faço um ponto para cada ponto. E nesse ponto sozinho, eu faço 2 pontos altos no mesmo espaço. E sigo assim até completar a carreira. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, então eu iniciei com um ponto alto sozinho e depois o aumento. Entre um aumento e o outro, eu preciso de 2 pontos altos sozinhos. Então, aqui eu preciso fazer mais um pontinho. Se você chegou aqui no finalzinho da carreira, esse ponto tá muito apertado, você pode puxar um pouquinho para ficar mais fácil. Então, você coloca a agulha e ajusta ali para ficar mais fácil de fazer o ponto. Então, eu venho, pego somente uma alcinha e faço o ponto alto. Alongo o fio, venho no segundo ponto da carreira, pego nessas duas alcinhas, levo esse ponto para o lado avesso. Vou iniciar a próxima carreira fazendo ponto baixo novamente e uma correntinha. No próximo ponto, eu faço um ponto alto. Tenho 2 pontos altos sozinhos. Nesta carreira, nós teremos 3 pontos. Então, quando finalizar a carreira aqui, eu preciso fazer mais um ponto. Onde eu tenho esses 2 pontos altos sozinhos, nesse primeiro, eu faço o meu aumento, que são 2 pontos altos no mesmo ponto de base da carreira anterior. Depois, eu trabalho por 3 pontos altos sozinhos. Um ponto para cada ponto de base da carreira anterior. Fiz os 3 pontos altos, no próximo eu faço 2, no mesmo espaço.
Depois, faço 3 pontos altos sozinhos novamente. No próximo ponto, 2 pontos altos juntos. Sigo desta forma até concluir a minha carreira. Cheguei aqui no final da minha carreira, tenho aumento. Então, como eu iniciei com 2 pontos sozinhos, aqui eu preciso fazer um ponto. Então, aqui onde eu tenho essas duas alcinhas, onde eu finalizei a carreira anterior, eu deixo esta alcinha aqui para frente, só pego nesta alcinha ali de trás. Então, é nesse pontinho que eu vou fazer o ponto alto, somente nesta alcinha. Dou a laçada, faço aqui um ponto alto. Vou alongar o fio, vou no segundo ponto e levo o fio para o lado avesso. E ajusto aqui os pontinhos. Agora, na próxima carreira, vamos iniciar novamente fazendo aqui nesse mesmo ponto, onde eu levei o fio lá para o lado avesso, pegando somente na alcinha de trás, deixando aqui na frente, faço ponto baixo. E uma correntinha. Então, agora o nosso aumento vai ser nesse ponto sozinho do meio aqui, ó, onde nós temos entre um aumento e o outro, temos 3 pontos altos sozinhos, vai ser sempre nesse ponto do meio. Então, aqui entre um aumento e o outro, temos esses 3 pontos altos. Quando finalizar a carreira, aqui nesse pontinho, eu preciso fazer os 2 pontos altos juntos no mesmo espacinho. E nesta carreira, nós teremos 4 pontos altos sozinhos. Então, fiz o primeiro, o segundo, terceiro e o quarto ponto. E nesse próximo ponto, que é o ponto do meio, ó, deu bem certinho. Tem um aumento aqui, tem esses 3 pontos altos sozinhos. Nesse ponto, nós faremos o aumento, que são os 2 pontos altos juntos. Depois, eu sigo ponto sobre ponto por 4 pontos altos. Então, eu faço 4 pontos altos sozinhos. E agora, 2 pontos altos juntos aqui nesse mesmo espacinho. E sigo com essa sequência até completar a carreira. Agora, aqui para finalizar a carreira, eu já fiz os 4 pontos altos sozinhos. Preciso fazer 2 pontos altos juntos nesse pontinho. Pego somente uma alcinha. Faço 2 pontos altos. Alongo o fio. Pulo um ponto, vou no próximo, pego nas 2 alcinhas e levo esse fio para o lado avesso. Aqui eu ajusto os pontinhos. E vamos iniciar nossa próxima carreira. Vou fazer aqui o ponto baixo. E uma correntinha para ser o meu primeiro ponto alto. Então, agora nós temos aqui entre um aumento e o outro, 4 pontos altos sozinhos. Então, entre um aumento e o outro, eu tenho esses 4 pontos. Já vou começar o meu aumento aqui nesse próximo ponto, que são 2 pontos altos juntos. E agora, nesta carreira, nós teremos aqui 5 pontos altos sozinhos. Então, eu faço um ponto sozinho, vou no próximo ponto, outro ponto alto sozinho, no próximo ponto, outro ponto alto, próximo ponto, um ponto alto, e no próximo ponto, um ponto alto. Então, depois aqui do aumento, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos sozinhos. No próximo, eu faço 2 pontos altos juntos.
Depois faço 5 pontos altos sozinhos novamente, para depois fazer os pontos juntos. Então, a sequência desta carreira são 5 pontos altos sozinhos, 2 pontos altos juntos, 5 pontos sozinhos e 2 juntos. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Agora, eu faço 2 pontos juntos. E sigo dessa forma até completar aqui a minha carreira. Eu iniciei com um ponto sozinho, então aqui eu preciso fazer 4 pontos depois do aumento para poder concluir a minha carreira. Aqui eu já terminei a minha carreira, fiz os 4 pontos altos sozinhos e já finalizei ali no próximo pontinho. Então, agora eu vou fazer uma carreira em ponto baixo para poder fazer esse acabamento aqui. Se você não vai fazer esse acabamento, você pode continuar com as carreiras em pontos altos. Então, aqui eu tenho 5 pontos sozinhos e o aumento. Na próxima, eu tenho 6 pontos sozinhos e o aumento, que é esta carreira. Então, aqui eu tenho aumento, depois faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, aumento. Então, essa de ponto baixo eu fiz ponto sobre ponto. Não interfere aqui nos aumentos das carreiras em pontos altos. Eu sigo com esta sequência aqui. Então, aqui eu tenho 6 pontos entre um aumento e outro. Na próxima eu tenho 7, na próxima 8 e na próxima 9. Aí aqui eu tenho 10, depois eu tenho um em ponto baixo e depois eu faço essa próxima carreira. Então, se você não vai fazer essa aqui em ponto baixo, pode continuar essa sequência de aumentos. Então, aqui no ponto, aqui onde eu vou começar agora a próxima carreira, eu faço somente um ponto baixo, não temos a correntinha, porque é a carreira em ponto baixo. Fiz um ponto baixo, vou no próximo ponto e faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Então, essa carreira é só de ponto baixo. Então, eu pego nessas duas alcinhas, ó. Fica a alcinha da frente, pego essas duas do ponto ali por trás. Faço ponto baixo em todos os pontos, sem aumento. Somente ponto sobre ponto até completar a carreira. Pegando na alcinha de trás, ficando desta forma. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, todo em ponto baixo. Aqui eu tenho o pontinho onde fiz o acabamento da carreira. Então, na alcinha de trás ali que eu vou fazer o ponto baixo, pegando nesta alcinha aqui. E essa alcinha fica aqui pro lado direito da nossa peça. Então, eu faço um ponto baixo, pegando somente nesta alcinha. Busco o fio, faço um ponto baixo. Alongo o fio, pulo esse primeiro ponto baixo da carreira, venho aqui no próximo. Pego nas duas alcinhas e levo esse fio para o lado avesso. Aqui eu ajusto para não ficar muito aberto aqui esta alcinha, mas não puxo muito esse aqui, ó, porque é onde a gente finaliza o último ponto da carreira, ó. Onde tem essas duas alcinhas aqui, é onde a gente faz o último ponto da carreira. Agora, vamos iniciar as carreiras em ponto alto novamente, pegando na alcinha de trás do ponto, passo um ponto baixo e uma correntinha. Já vou fazer aqui o meu primeiro aumento da carreira. 2 pontos juntos. Agora, eu trabalho 6 pontos altos sozinhos. Nesta carreira aqui de ponto baixo, eu pego somente numa alcinha, porque é mais difícil você pegar aqui, nesses 2 pontos aqui, ó. Então, eu pego nessa aqui para ser um pouquinho mais rápido de fazer, eu pego somente numa dessas alcinhas aqui do ponto, ó. Deixo essa pra frente e pego nessa de trás. Faço o ponto alto. Trabalho aqui por 6 pontos altos, porque nesta carreira nós teremos 6 pontos entre um aumento e o outro. Então, tem o aumento,
1, 2, 3, 4, 5 pontos e aqui o sexto. Fiz os 6 pontos altos. No próximo ponto, eu faço 2 pontos juntos. Depois, trabalho 6 pontos altos sozinhos novamente, para depois fazer o aumento. Então, aqui eu trabalhei 2 pontos, 3, 4, 5, 6. Depois, 2 pontos altos juntos. E sigo com esta sequência até completar a minha carreira. Aqui eu fiz os 6 pontos altos para finalizar a carreira, alonguei o fio aqui um pouco. Pulo o primeiro ponto, venho no segundo. Levo esse fio para o lado avesso. E aqui eu ajusto esse pontinho. E vamos iniciar aqui a próxima carreira. Faço aqui o ponto. E lá vem o trem. Faço aqui o ponto baixo. Uma correntinha para iniciar a próxima carreira. Tenho meu primeiro ponto alto. Vou no próximo ponto. Faço um ponto alto. Agora que entre um aumento e o outro, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Então, eu trabalho aqui 2 ou 3 pontos, depois faço o aumento e sigo dessa forma. Então, aqui no início, eu vou começar aqui no meu suplá com 4 pontos altos separados. 1, 2, 3, 4. Aqui no próximo ponto, eu faço 2 pontos altos juntos. Agora, eu vou trabalhar aqui 7 pontos altos, sozinhos, para depois fazer o meu aumento. Então, aqui eu trabalho ponto sobre ponto, por 7 pontos altos de base da carreira anterior. Então, aqui eu tenho aumento, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. No próximo, eu faço 2 pontos juntos. E vamos continuar com esta sequência até concluir a carreira. Aqui no início, eu tenho 4 pontos sozinhos, então, depois que eu fizer o aumento aqui, quando estiver concluindo a carreira, eu preciso ter esses 3 pontos altos sozinhos, para completar os 7 pontos com esses 4 aqui. Já finalizei aqui a minha carreira, já vamos iniciar a próxima. Então, aqui o acabamento é da mesma forma que nas carreiras anteriores. Vamos iniciar aqui com ponto baixo. E uma correntinha para ser o meu primeiro ponto alto. No próximo ponto, faço um ponto alto. Aqui nessa carreira, entre um aumento e o outro, eu tenho 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o meu aumento vai ser nesse ponto do meio. Então, eu deixo 3 de um lado, 3 do outro. Então, quando eu estiver finalizando a carreira, eu preciso fazer o aumento aqui nesse último pontinho, que é nesta alcinha aqui, onde eu finalizei a carreira. Então, eu deixo essa alcinha na frente, pego aqui nessa alcinha aqui e faço meus 2 pontos altos, quando estiver concluindo a carreira. Então, eu vou trabalhar aqui até chegar nesse ponto do meio, ó. Aqui eu tenho um aumento, aqui eu tenho outro. Então, eu tenho 1, 2, 3 pontos. Nesse do meio eu faço aumento e depois tenho mais 3 sozinhos. Então, o meu aumento será nesse ponto ali do meio. Nessa carreira aqui, nós teremos 8 pontos altos sozinhos. Então, vou fazer aqui 8 pontos, porque o meu aumento vai ser aqui, então, eu começo os pontos sozinhos a partir deste ponto.
Então, já tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontos, 6, 7, 8 pontos. Fiz 8 pontos altos sozinhos. Cheguei bem nesse pontinho do meio aqui, ó, onde eu tenho os 7 pontos sozinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui já tenho o meu aumento. Então, o meu aumento será aqui, os 2 pontos altos juntos. E depois, trabalho 8 pontos novamente, para depois fazer o meu aumento. Fiz 8 pontos altos sozinhos, então aqui eu tenho os 2 juntos. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora, 2 pontos altos juntos. E vamos trabalhar desta forma até completar a carreira. Lembrando que lá no finalzinho da carreira, eu preciso concluir a minha carreira fazendo o aumento aqui nesse pontinho, ó, pegando somente na alcinha ali de trás. Finalizei mais uma carreira, então eu fiz aqui os 2 pontos altos e depois finalizei aqui no próximo ponto. Agora eu vou iniciar a próxima carreira da mesma forma que as carreiras anteriores, um ponto baixo, uma correntinha para ser o meu primeiro ponto. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Agora, entre um aumento e o outro, eu escolho um dos pontos aqui do meio para fazer o aumento. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos sozinhos. Trabalhei aqui já 1, 2, 3, aqui nesse próximo eu já vou fazer o meu aumento. 2 pontos juntos. Agora, eu trabalho por 9 pontos altos sozinhos. Então, nesta carreira, entre um aumento e o outro, nós teremos aqui 9 pontos altos, um ponto em cada ponto de base da carreira anterior. Fiz os 9 pontos altos sozinhos, agora eu faço 2 pontos altos juntos no próximo ponto. E vai ser esta sequência de pontos aqui nesta carreira. Depois do aumento, eu faço 9 pontos altos sozinhos, aumento, 9 pontos sozinhos e aumento. E sigo dessa forma até completar a minha carreira. Então, aqui no início eu tenho 3 pontos altos sozinhos. Quando eu estiver finalizando aqui, eu tenho que ter 6 pontos altos aqui depois que eu fizer o aumento. Agora, aqui para finalizar a carreira, eu vou arrematar o fio, porque nós vamos fazer aqui esse detalhe com o barroco multicolor. Se você não for fazer com multicolor, você pode trabalhar aqui a carreira, continua da mesma forma que nas carreiras anteriores. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, que são essas 4 carreiras, depois desta de ponto baixo. Aqui eu fiz uma com multicolor e uma de ponto baixo. Então, se você não vai fazer a troca de cor, você pode continuar aqui fazendo essa carreira com o fio amarelo. Depois uma em ponto baixo, depois vamos para o bico. Então, depois que eu fiz ali o último pontinho, eu vou cortar aqui o fio e deixar um pedaço para fazer o acabamento. Depois que eu fiz o último ponto, eu puxo esse fio. Venho com a agulha de tapeçaria e vamos fazer aqui o arremate. Eu pulo esse primeiro pontinho e venho no segundo. Pego nas 2 alcinhas de trás para frente e passo o fio aqui por dentro. E aqui eu vou ajustar esse fio para que fique do mesmo tamanho que todas as correntinhas. Nesse último ponto, eu pego nesta alcinha e nesta outra aqui do ponto alto, nessas 2 alcinhas. E aqui onde eu iniciei com ponto baixo e uma correntinha, eu venho bem no meio da correntinha e levo para o lado avesso. E aqui eu ajusto esses pontinhos para ficar bem certinho aqui, ó. Fica desta forma.
Do lado avesso, a gente faz aqui o arremate. Então, eu escondo o fio atrás de alguns pontinhos, cuidando para não repuxar aqui os pontos. Então, você pode arrumar aqui com a própria agulha, desta forma. E aqui atrás a gente faz o arremate. Então, depois eu escondo aqui, ó, por mais alguns pontinhos. Então, esse fio eu escondo aqui atrás dos pontos. Depois que eu escondo ali por uma boa quantidade de pontos, eu vou distorcer o fio. Abro aqui, faço em duas partes, coloco um pinguinho de cola e faço 2 a 3 nozinhos para fazer o arremate e cortar o excesso do fio. Então, aqui fica desta forma. Agora, nós vamos trabalhar com o Barroco Multicolor. Estou usando aqui a cor 9368. Nós vamos fazer carreira em ponto alto, da mesma forma que nas carreiras anteriores. Então, para iniciar aqui o meu primeiro ponto alto, eu deixo sobrando aqui um pouco do fio, venho com a agulha aqui, seguro ali o fio e a agulha para não soltar e dou 2 laçadas aqui para fazer o meu primeiro ponto alto. Tenho 2 alcinhas aqui na agulha. Pego no pontinho ali de trás, então eu deixo esse relevinho aqui na frente. E vou fazer aqui o ponto alto. Então, aqui eu estou segurando para não escapar, porque eu preciso depois para fazer o arremate. Então, eu busco meu fio, tiro 2 alcinhas e depois 2 alcinhas. E tem aqui o meu primeiro ponto. Esse aqui fica dessa forma aqui mesmo. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Aqui esse fiozinho, ó, eu puxo aqui e solto, fica dessa forma. Então, aqui é como se eu tivesse feito ali o ponto baixo e uma correntinha, ó, quando eu iniciei as outras carreiras. Então, somente isso que vai ser diferente aqui nessa carreira. Agora, nessa carreira aqui, nós teremos 10 pontos altos entre um aumento e o outro. Então, aqui eu já vou fazer o meu primeiro aumento, que são os 2 pontos altos no mesmo espaço. Tenho aqui 4 pontos altos. Quando estiver finalizando aqui, eu preciso de mais 6, porque eu preciso ter 10 pontos altos sozinhos. Depois, 2 pontos altos juntos. Fiz os 2 pontos juntos, faço 10 pontos sozinhos. Um ponto em cada ponto de base da carreira anterior. E eu vou seguir assim até completar a minha carreira. Fazendo os 10 pontos, aumento 10 pontos e aumento. O aumento são os 2 pontos altos no mesmo espacinho. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. 8, 9 e 10. Depois dos 10 pontos, faço 2 pontos altos juntos no próximo ponto. Fiz o primeiro, no mesmo espaço, faço o segundo. E sigo com essa sequência até completar a minha carreira. Aqui eu terminei mais uma carreira, então aqui depois do aumento eu tenho 6 pontos altos, mais 4 eu tenho 10 pontos entre um aumento e o outro. Para finalizar a carreira, eu pulo esse primeiro pontinho que eu comecei, venho no segundo. Pego aqui nas 2 alcinhas e levo para o lado avesso. Agora, aqui eu vou fazer uma carreira em ponto baixo. Da mesma forma que eu fiz aqui. Aqui eu vou ajustar o fio no início da carreira, vou arrumar aqui os pontinhos.
E vamos para a próxima carreira, que é toda em ponto baixo. Pego nas duas alcinhas. Aqui nas duas alcinhas do ponto, é essa alcinha e a outra ali, ó, para ficar bem juntinho os pontos. E deixa essa alcinha da frente. Vou fazer aqui só ponto baixo sem aumento. Então, em cada ponto, eu faço um ponto baixo sem fazer aumentos aqui nessa carreira. Somente ponto sobre ponto. Faço assim até completar aqui toda a volta. Depois, quando chega aqui, eu volto pra gente arrematar o fio e iniciar a carreira com o fio amarelo. Aqui eu já trabalhei todos os pontos baixos. Vou cortar o fio, deixo um pedaço para fazer o arremate. Depois que eu fiz aqui o último ponto baixo, eu puxo esse fio. Com a agulha de tapeçaria, nós vamos fazer o mesmo acabamento que eu fiz na carreira anterior, quando eu arrematei o fio. Pulo esse primeiro ponto, que é onde eu iniciei, venho nesse segundo, pego nas duas alcinhas do ponto, trago aqui para o lado direito, e venho aqui, ó, nesse último ponto baixo que eu fiz. Pego nessas duas alcinhas e venho ali na correntinha onde eu pulei aqui, ó, onde eu iniciei esse ponto baixo, bem no meinho ali, nas duas alcinhas. Eu vou colocar minha agulha bem no meio do ponto e levo lá para o lado avesso. E puxo o fio para o lado avesso. Ajusto aqui os pontinhos para ficar bem certinho. E aqui do lado avesso, eu vou arrematar esse fio. Então, eu escondo atrás aqui de alguns pontos, para depois fazer o nozinho e fazer o arremate. E agora, nós vamos trabalhar aqui com o fio amarelo, que é esta carreira aqui, ó, para depois fazer essa última, que é o bico, pra gente finalizar a peça. Então, nós vamos iniciar agora a carreira com o fio amarelo. Então, nessa carreira aqui de aumentos, antes dessa aqui de ponto baixo, tem o aumento e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos sozinhos. Depois o aumento. Agora, nesta carreira, nós teremos 11 pontos altos entre um aumento e o outro. Então, para iniciar o ponto alto falso, eu dou duas voltinhas aqui na minha agulha, seguro essa ponta para não escapar. E vamos pegar aqui na alcinha de trás do ponto baixo, somente numa alcinha de trás. Busco o fio, tiro de duas em duas alcinhas. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Então, nós vamos trabalhar aqui 11 pontos. Esse pontinho aqui, que é desse aqui, ó, do início, eu puxo e deixo dessa forma, que é o meu ponto baixo e uma correntinha, quando eu sempre inicio a carreira. Mas como eu inicio com outro fio, eu faço desta forma. Então, eu vou trabalhar aqui 11 pontos altos. Já tenho aqui 5 pontos. Trabalhei 11 pontos altos, agora no próximo ponto, eu faço 2 pontos altos aqui no mesmo espaço. Nessa alcinha aqui, ó, no mesmo lugarzinho, eu faço 2 pontos altos, que é o aumento da minha carreira. Depois, faço 11 pontos novamente. E sigo com esta sequência até completar aqui toda a minha carreira. Então, depois que eu chegar aqui no finalzinho, nesse último pontinho, eu faço 2 pontos altos juntos, para daí fazer aqui a finalização da carreira. Aqui eu já fiz os 2 pontos altos, que é o meu último aumento da carreira. Vamos finalizar aqui da mesma forma que nas outras carreiras. Pulo o primeiro ponto, venho no segundo e levo esse fio para o lado avesso. Agora, aqui eu vou fazer o bico de acabamento. Então, aqui eu peguei nas duas alcinhas do ponto.
Não tem esse relevo que eu fiz nesses outros pontos, mas se você quiser, você pode pegar só na alcinha de trás também. Esse bloquinho aqui, ó, é de 5 pontos altos, para depois eu fazer esse detalhe. Então, só aqui no começo que eu vou fazer com menos pontos, porque depois, para finalizar a carreira, é melhor eu terminar fazendo o ponto alto. Então, ao invés de começar aqui com 5, eu vou começar com 4 pontos altos. E para finalizar a carreira, eu faço esse detalhe para depois fazer o último pontinho. Aqui nesse mesmo ponto, então, eu vou fazer o meu primeiro ponto alto da carreira, pegando agora aqui nas 2 alcinhas do ponto. Então, venho aqui por frente, levo a agulha para o lado avesso, pegando as 2 alcinhas do ponto, ó. Faço um ponto baixo. E uma correntinha para ser o meu primeiro ponto alto. Faço mais 3 pontos altos. Para fazer aqui o bloco de 4 pontos altos apenas aqui no início da minha carreira. Então, aqui eu fiz os 4 pontos. Para finalizar a carreira, depois eu preciso fazer um pontinho ali. Agora, eu vou fazer aqui esse bloco de 3 pontos altos deitado aqui, ó, onde eu tenho esses 2 pontos. Então, eu subo as 3 correntinhas. Aqui eu vou virar para ficar mais fácil de trabalhar, porque eu vou trabalhar dessa forma aqui, ó. Nesses 2 pontos altos. Eu dou a laçada do ponto alto normal, só uma laçada. Pego nesses 2 pontos. Busco o fio e faço o ponto alto alongado, tirando uma alcinha primeiro, depois eu tiro 2 e depois eu tiro as 2. Faço isso por 3 vezes, dou a laçada, venho nesse mesmo espaço, busco o fio, alongo aqui um pouco, ó. Tiro uma alcinha, depois 2 e 2. Já tenho 2 pontos, vou para o terceiro, no mesmo espaço, busco o fio e alongo, tiro uma alcinha, 2 e 2, e fica desta forma aqui. Agora, eu pulo um ponto de base, vou no próximo e faço o meu bloquinho de 5 pontos altos, um ponto para cada ponto de base da carreira anterior. Então, agora os nossos bloquinhos serão de 5 pontos altos. Fiz os 5 pontos altos. Faço as 3 correntinhas. 1, 2, 3. Dou a laçada para fazer o ponto alto. Pego nesses 2 pontos. Busco o fio, alongo. Tiro uma alcinha. 2 e 2. Dou a laçada, venho no mesmo espacinho. Busco o fio. Tiro uma alcinha. 2 e 2. E o terceiro ponto, busco o fio, tiro uma alcinha, 2 e 2. Dou a laçada para fazer o ponto alto e pulo um ponto de base, vou no próximo. Novamente, eu faço o meu bloquinho de 5 pontos altos, então, nós vamos fazer dessa forma até completar a carreira. Se ficar dúvida, você pode voltar o vídeo, aqui onde eu iniciei o primeiro biquinho ali, e você vai fazer a repetição até completar a carreira. Então, meu bloquinho é de 5 pontos, eu pulo um ponto entre um bloquinho e o outro. E aqui, para finalizar a carreira, então, meu bloquinho vai dar bem aqui, ó, desses 5 pontos. Daí eu pulo esse ponto e faço o último ponto alto para daí finalizar a carreira e ter os 3 pontos altos aqui. Então, eu uso 2 pontos para fazer o bico, esses 3 pontos fica entre um bloquinho e o outro.
Aqui, depois que eu fiz esse último bloquinho, vou pular um ponto e fazer um ponto alto aqui nesse pontinho para finalizar a carreira. Pego aqui nas duas alcinhas desse pontinho e faço um ponto alto. Depois que eu terminei aqui o ponto, eu vou cortar o meu fio. Deixo aqui um pedaço para fazer o arremate. Puxo esse fio. Com a agulha de tapeçaria, vamos fazer aqui o acabamento. Pulo esse primeiro ponto, venho aqui nesse segundo. Pego nessas duas alcinhas. Trago o fio para o lado direito. Venho aqui nesse último ponto, pego nessas duas alcinhas. E aqui onde tem esse ponto e essa correntinha, eu levo o fio lá para o lado avesso. E ajusto aqui os pontinhos. Aqui eu escondo o fio atrás de alguns pontinhos. Vou escondendo aqui por alguns pontos, depois eu faço o nozinho e arremato ali o excesso do fio. Agora, vamos fazer o detalhe com o fio encanto, que são esses detalhes aqui. Então, aqui nessa parte, onde eu tenho essa carreira em ponto baixo, então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, na 8ª carreira. É toda em ponto baixo. Eu deixo um pedaço de fio sobrando para fazer o arremate depois. Venho aqui na peça do lado avesso, onde eu tenho a carreira em ponto baixo, eu vou segurar esse fio para não escapar. E venho aqui, ó, onde eu tenho essa alcinha em relevo, eu deixo aqui deste lado. E vou inserir minha agulha bem nesse pontinho aqui, ó. Em todos os pontinhos, nós vamos fazer o ponto baixíssimo, que é trazendo o fio aqui para o lado direito. Então, vou inserir a agulha. E aqui do lado avesso, eu estou com esse fio, eu laço e puxo aqui para o lado direito. Vou no próximo ponto. Busco o fio. Trago aqui para o lado direito. Vou no próximo ponto, busco o fio, trago para o lado direito. Esses pontinhos aqui, você não pode fazer muito apertado, senão ele vai ficar repuxando aqui o centro da peça. Então, se você não consegue fazer o ponto mais soltinho, você pode trabalhar com agulha 4, para ficar um ponto mais solto. Então, sempre usa uma agulha um pouquinho maior do que você usou para fazer a base aqui da peça, se você tem dificuldade de fazer esses pontinhos mais soltinhos. Então, eu vou fazer aqui até completar toda a volta. Aqui eu fiz o último pontinho. Então, iniciei aqui e aqui eu fiz o último pontinho. Agora, eu vou puxar esse fio. Vou cortar, vou deixar um pedaço para fazer o arremate. Com a agulha de tapeçaria, novamente, vamos fazer aqui o acabamento, porque aqui eu preciso de um pontinho ainda, ó. Fazer essa correntinha para fechar aqui essa carreira. Então, eu pego aqui, onde eu tenho esse primeiro pontinho, nas duas alcinhas do ponto. Então, eu pego aqui nas duas. Passo esse fio. E aqui onde eu tenho esse último pontinho, eu coloco a agulha aqui e levo lá para o lado avesso. Eu vou ajustar esse pontinho. E puxo.
para ficar bem certinho aqui, ó, o tamanho dos pontinhos. E aqui do lado avesso, eu faço o nozinho. Então, antes de fazer o nozinho, aqui eu coloco um pingo de cola jeans, depois eu faço o nozinho. Desta forma. Cuida aqui para não repuxar o lado direito. Dou o nozinho, depois eu escondo ainda com a agulha de tapeçaria esse fiozinho aqui atrás dos pontinhos e coloco um pingo de cola novamente para não ter perigo de soltar. Agora aqui eu vou fazer da mesma forma que eu fiz nessa carreira ali. Deixo um pedaço do fio sobrando, bem aqui do lado avesso. E pego também aqui, ó, nesse pontinho, deixo esse relevo aqui pra dentro, né, pro centro do suplá. Pego aqui no pontinho bem aqui em cima. E começo a fazer novamente. Aqui eu tenho que cuidar para deixar esse fio sobrando para fazer o arremate depois. Então, eu seguro o fio ali para não ter problema de escapar. E aqui eu vou fazer também os pontos baixíssimos, que é esse acabamento. Busco o fio e puxo aqui tudo de uma vez. Até completar aqui toda a volta. Vai ficar dessa forma aqui. Vou fazer o arremate da mesma forma que eu fiz aqui. Aqui eu terminei, então, essas duas carreiras de acabamento. Agora, eu vou fazer aqui também da mesma forma que eu fiz aqui. Então, aqui onde eu tenho essa carreira com o ponto alto, com o barroco multicolor, bem aqui no pezinho do ponto, eu também vou fazer esse detalhe aqui no meu suplá. Deixo um pedaço, então, sobrando. E começo a fazer também os pontos baixíssimos da mesma forma que eu fiz ali. O acabamento também vai ser igual, então eu vou fazer aqui no meu suplá, completar essa carreira, eu vou fazer o arremate e depois nós temos o acabamento aqui nessa carreira, que é o ponto baixíssimo que eu trabalho em zigue-zague. Aqui eu terminei então essas 3 carreiras aqui com o ponto baixíssimo, com fio encanto. E agora nesta carreira aqui em ponto baixo, vou fazer este acabamento aqui, que é o ponto baixíssimo, da mesma forma que eu fiz aqui, só que eu fiz em zigue-zague. Então, eu vou trabalhar aqui nesse pontinho, depois eu trabalho nesse. Vou fazendo dessa forma em zigue-zague para ficar um detalhe diferente. Deixo sobrando aqui um pedaço de fio para o acabamento depois. E agora aqui, ó, eu pego aqui nesse pontinho, depois eu vou pegar no próximo ali. Então, eu venho aqui nesse ponto, puxo o fio. Cuido aqui para ficar sobrando um pedaço pro acabamento. Agora, eu venho no ponto aqui em cima do pontinho, ó. Então, eu trabalhei ali no pezinho do ponto, agora eu trabalho aqui em cima do ponto. Faço um baixíssimo. Depois, no próximo ponto, a mesma coisa. Trabalho aqui bem embaixo, no pezinho do ponto. Depois, aqui em cima. No próximo ponto, a mesma coisa. Pego ali embaixo. Depois, aqui em cima. Pego ali embaixo novamente. E depois aqui em cima do pontinho. E trabalho dessa forma por toda a volta. Sempre cuidando aqui, ó, para não pular nem um pontinho. Para dar bem certinho quando chegar ali no finalzinho da carreira. Então, pego embaixo, ali no ponto e aqui em cima. E fica dessa forma aqui, ó. Aqui o lado direito e o lado avesso fica assim. Então, eu vou fazer aqui no meu até completar a carreira. Aqui eu já estou concluindo a minha carreira.
Então, eu preciso aqui fazer nesse pontinho aqui embaixo e aqui em cima para eu poder arrematar o meu fio. Então, vem no pontinho de baixo. Busco o fio. E aqui no pontinho de cima. Agora, aqui, eu vou puxar o meu fio, eu vou cortar. Aqui o meu eu não vou cortar porque o novelo já acabou, mas você deixa um pedaço e corta. E puxa aqui por cima. E agora, nós vamos fazer aqui o acabamento para fechar ali o último pontinho. Com a agulha de tapeçaria. Eu venho aqui no pontinho onde eu iniciei, pego nas duas alcinhas. Passo o fio aqui por dentro. E depois eu volto aqui nesse pontinho, o último pontinho que eu fiz. E levo a minha agulha lá para o lado avesso. E fica desta forma aqui o acabamento aqui do lado direito. Aqui do lado avesso, eu também coloco o pinguinho de cola, faço o nozinho e escondo esse restante de fio aqui atrás dos pontinhos e coloco mais um pinguinho de cola para não ter aí perigo de soltar. Então, fica dessa forma aqui. E fica dessa forma aqui, então, o nosso suplá. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, da aula. Agradeço a todos pelo carinho e atenção e até o nosso próximo vídeo.